Tudo bom? No vídeo anterior, eu comecei a falar a respeito sobre o cheiro angelical, eu comecei a falar várias coisas em 2 vídeos, né? Falando sobre isso. E agora eu quero falar. Lembra que eu falei sobre a relação entre os anjos e o ser humano? Que eu falei, né? Que existia, que o ser humano acabou entrando em contato com os anjos e tiveram abominações diante de Deus, pecados diante de Deus. Agora eu quero falar para vocês de coisas que Deus abomina. Uma delas, que existe vários tipos de coisa. Tipo assim, porque às vezes a gente pega a Bíblia e as pessoas só lêem, eu acho que é a metade da Bíblia, porque tipo assim, o resto eles não lêem. Porque se pegar a Bíblia por completo, você vai ver muita coisa que a gente faz errado e que a gente tem que corrigir. Eu tenho que corrigir. Bem, eu quero falar para vocês a respeito do homossexualismo. A Bíblia fala sobre homossexualismo? Fala. Fala lá em Levítico, quase chegando em Deuteronômio. Levítico, vamos ver aqui, só para me lembrar aqui, porque depois acaba falando merda. É esse daí, Levítico. Começa do capítulo 18, tem no 20, 21, né? Vai do 18 ao 20, ele vai falando sobre alguns requisitos. E assim, ele fala sobre a relação do homem com homem, mulher com mulher, fala sobre a relação sobre homem com animal, e que nenhuma dessas relações é agradável diante de Deus, é abominável diante de Deus, essa relação. Relação homem com homem, mulher com mulher, homem com animal, mulher com animal, de alguma outra forma. Homem se casando com homem, mulher se casando com mulher, diante de Deus, isso é abominável e errado. E a gente vê isso. Agora, de onde que surgiu isso? Lembra que eu falei para vocês sobre a relação dos anjos com o ser humano? Então, os anjos, os anjos caídos, que eu quero bem citar isso, né? Porque a gente tem que fazer uma diferença entre anjos de Deus e os anjos caídos. Os anjos caídos tiveram relação com o ser humano e começaram a mostrar coisas que o ser humano não sabia, não tinha um certo desejo. Porque lembra que eu te falei sobre o cheiro angelical? Então, tem a ver com essa relação do pecado do ser humano com o homossexualismo. Por quê? O anjo, aí, como eu falei, ele tinha aquele certo cheiro. Então, independentemente da forma que ele entrava em contato, as pessoas sentiam desejo, atração fisicamente para fazer o próprio sexo ou, sei lá, qualquer outra coisa que ela desejasse fazer. Então, homens se relacionarem com homens, né, tipo, homens se relacionarem com sexo masculino angelical, mais ou menos, né, entre aspas. Que na verdade a gente sabe que anjo não tem um certo corpo físico, literalmente. A Bíblia fala que são seres espirituais, lutamos com seres espirituais. Mas de alguma forma eles tomaram a parte de matéria, né, que aí a Bíblia não especifica de que forma que isso aconteceu, simplesmente fala que aconteceu. Tomaram a forma física e tiveram relações com o ser humano. E essas relações tiveram com homem e mulher com mulher, para tirar aquilo que Deus tinha proposto. Porque o que Deus tinha proposto antigamente para nós? Deus criou o homem, né? Ele criou, na verdade, primeiro todas as coisas da terra, né? Como o mar, os peixes, as aves, répteis, animais, de tudo quanto é tipo. Depois Deus criou quem? O ser humano, o homem. E quando ele criou o homem, ele viu que não era bom o homem ficar só. E ele criou uma ajudadora, uma juntadora a ele. E criou a mulher, a partir da costela de Adão.
Só que Lúcifer não se agradava dessas coisas de Deus. Ele quer desmistificar essa coisa de Deus. Ele quer tirar essa essência de Deus. Então, ele começou a introduzir essas coisas que não existiam antigamente no início. No início. Ao longo que o ser humano começou a se povoar, começou a existir isso, porque a Bíblia fala que existe uma relação com o ser humano, e com essa relação, o corpo do ser humano, na verdade, através do pecado que começou a existir, através de Adão e Eva, o ser humano começou a fraquejar. Então, depois que Deus abominou essa questão dos anjos e proibiu de vez essa relação, ainda existiu o pecado no coração do ser humano. E, de alguma forma, eles continuaram aquilo que estava no passado. Que era abominável, mas assim mesmo eles fizeram. Porque eles queriam se satisfazer. O ser humano, ele prefere se satisfazer do que satisfazer a Deus. Essa é a questão. Infelizmente, o ser humano é assim. E nós temos que nos sentir triste em relação a isso, quando eu falo. Porque, na verdade, a gente devia querer conhecer mais a Deus, a vontade de Deus, a santidade de Deus, do que as coisas do mundo. Porque, logicamente, a gente vai pecar. Infelizmente, isso é da natureza humana. Mas uma coisa que eu falo para vocês, uma coisa que eu coloquei para mim mesmo, pecar menos, diminuir mais o meu pecado diante de Deus. Porque existe essa possibilidade de a gente diminuir a questão do pecado. Não que o pecado vai acabar na nossa vida, mas diminuir. Né? Isso é uma questão até que Paulo também vem falando a nós. Fala assim, olha, o bem que eu quero fazer, se eu não faço, mas o mal que está em mim, se eu faço. Mas ele fala assim, olha, mas quem perpetua em mim é a palavra de Deus. Então, que vê que eu peco, que eu pequei, e eu me arrependo desse pecado, me arrependo das transgressões, peço perdão a Deus, de coração, e tento mudar a minha natureza. E Deus vai me aceitar. Deus aceita nós quando a gente mudamos a nossa natureza a cada dia. Quando eu mudo a minha natureza a cada dia. Não que, você não vai parar de pecar, não sei o que. Cara, dificilmente. Às vezes eu posso parar de uma coisa, mas às vezes vai influenciar em outra. E vai surgindo outros pecados na nossa vida. Porque a gente pode pegar e falar assim, olha, só existe um pecado? A Bíblia cita 10 pecados. 10 mandamentos. Vamos supor, existe mais de 10 pecados, mas existe 10 mandamentos que faz uma referência a alguns pecados. Então existe mais de um pecado. Então se você acha que só existe um pecado, então é melhor você rever a Bíblia todinha, ler a Bíblia. Porque a Bíblia fala que existe muito mais de um pecado. Existem vários tipos de pecado. Existem várias formas de pecar diante de Deus. E a gente tem que tomar esse cuidado. Amém? Obrigado?